Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula de exame físico abdominal, nós vamos falar sobre a inspeção, né? Continuar falando sobre a inspeção, agora sobre forma e volume abdominais. Então, quando o abdômen é normal, não tem nada que chame atenção, a gente descreve no exame físico abdômen normal ou atípico. Então, quais são as características desse abdômen atípico? Ele é simétrico e ele é levemente abaulado. Nada que chame atenção, nenhuma assimetria, nenhuma massa visível, nada de alteração na pele, como a gente comentou. Então, esse é o abdômen normal ou atípico. O abdômen globoso é aquele que tem um diâmetro globalmente aumentado, principalmente no sentido anteroposterior. E ele vai ser visto em condições como gestação avançada, ascite volumosa, indivíduos muito obesos, principalmente aqueles com obesidade visceral importante, e naqueles casos de visceromegalismo, como hepatosplenomegalia volumosa. Aqui a gente observa, então, na figura, esse aumento global do aumento, né, do diâmetro anteroposterior, aumento global da circunferência abdominal. Provavelmente esse indivíduo aqui deve ser portador de uma ascite bem volumosa, pelas características, né? O abdômen avental é aquele, então, que a parede abdominal ela pende sobre a raiz das coxas, como se fosse um avental mesmo. Isso vai ser mais evidente quando o indivíduo está de pé. As causas principais seriam obesidade, principalmente em mulheres. Então, a gente observa que o abdômen, ele cai, né? A parede abdominal, ele pende sobre a raiz da coxa aqui. Esse aqui nem tá tão pendente, né? Geralmente tem alguns indivíduos que a gente observa que realmente a parede abdominal chega aqui a tampar, né? A raiz da coxa. O abdômen ventre de batráquio não foi fácil achar uma foto dele, mas a gente vê na prática clínica. Então, o que acontece? Ele tem um aumento do diâmetro transversal sobre o antero posterior. Quando o indivíduo tem uma ascite volumosa, que essa ascite começa a diminuir, aí a gente vai observar esse abdômen ventre de batráquio, principalmente quando o paciente está deitado, aí é como se a barriga esparramasse mesmo, aquele líquido esparrama e aumenta o diâmetro transversal. Então, essa foto aqui, eu acho que é até de uma criança, não foi fácil de achar. Então, tem esse aumento transversal, né, em detrimento do antero posterior, principalmente quando o paciente está deitado. O abdômen pendular ou ptótico seria semelhante, né, ao abdômen avental, só que ao invés de ter aquela questão da parede abdominal repousar sobre a raiz da coxa, na verdade, o que acontece? Por uma fraqueza ali da musculatura abdominal, na posição ortostática, as vísceras pressionam ali o hipogástrio e aí forma, né, aquela protusão ali no hipogástrio, fazendo essa característica do abdômen pendular. As causas mais comuns seriam aquela fraqueza da parede abdominal mesmo ali no pós-parto, né, no puerpério. Então, a gente observa aqui, também não foi fácil achar essa foto, parece que tem uma fraqueza de parede abdominal e que as vísceras que estão pressionando aqui essa parte inferior do abdômen. Então, esse é o abdômen pendular. A última forma abdominal que a gente vai ver, né, que a gente vê nos livros, é o abdômen escavado. Ele vai ser observado principalmente em indivíduos extremamente emagrecidos, como na anorexia, nos casos de desnutrição grave, aqueles indivíduos com neoplasia, síndrome consumptiva, que ficam caquéticos, e aí você vê uma retração da parede abdominal, a gente observa nessa foto. Então, geralmente fica mais fácil de ver quando está deitado, né? Mas se for muito, muito emagrecido, também é possível ver na posição ortostática. Ainda na inspeção, a gente vai observar, então, pode-se observar, né, circulação colateral. O que é circulação colateral? É quando tem um circuito venoso anormal visível ao exame físico, né? Então, indivíduos brancos, bem branquinhos, magros,
alguns idosos é comum a gente ver o desenho venoso. Isso não é circulação colateral. A gente vai ver ali o desenho venoso da parede abdominal, são veias simétricas, não tem tortuosidade, não tem alteração do fluxo. Isso não é considerado circulação colateral. Para ser circulação colateral, esse circuito venoso tem que ser anormal, ele tem que ter um fluxo anormal. E por que isso ocorre? Quando tem uma obstrução nos circuitos venosos principais, nos troncos venosos principais, que são cavo inferior, cavo superior, as ilíacas primitivas, o tronco venoso braquicefálico, então aí a gente vai observar, né, o surgimento de circulação colateral. Por quê? O fluxo sanguíneo ele desvia. Então, devido à obstrução, ele desvia ali nas colaterais pré-existentes e elas se tornam visíveis ao exame físico. E como que a gente vai identificar os tipos de circulação colateral? Então, são 3 tipos: a tipo porta, tipo cavo inferior e a tipo cavo superior. A tipo portal, ela ocorre por uma obstrução do fluxo ali ao nível, né, da veia porta, e aí leva a uma recanalização da veia umbilical. Com isso, tornam-se visíveis as colaterais com um sentido de fluxo sanguíneo centrífugo em relação ao umbigo. Então, ela também é conhecida como cabeça de Medusa. Medusa, aquele personagem da mitologia grega, né? Que tem as cobrinhas no cabelo. Então, a gente vai observar o tipo, então, é o tipo portal ou cabeça de Medusa, que é bem conhecida por esse nome também. Então, aqui seria a esquematização dessa circulação colateral tipo porta. Então, veias, né, colaterais, tortuosas, espessadas, visíveis na parede abdominal, como a gente vê aqui, com sentido de fluxo sanguíneo centrífugo em relação ao umbigo. E como que a gente avalia esse fluxo sanguíneo? Através dessa manobra. Então, pega-se uma região ali da colateral que está espessada, e aí você faz um afastamento, você tira o sangue daquela região, como está sendo mostrado aqui. Então, faz-se uma pressão esvaziando uma seção ali daquela colateral. Quando você solta um dos lados, se tem recanalização, então você vê que o fluxo está, como se fosse aqui, da esquerda para a direita. Se não teve fluxo, aí você volta, solta o outro lado e você vê o sentido do fluxo, certo? Então, o que é o normal? Em condições normais, os vasos visíveis acima do umbigo, eles teriam fluxo ascendente e abaixo do umbigo descendente. Então, na circulação colateral do tipo porta, esse fluxo ele é centrífugo em relação ao umbigo. Na circulação colateral tipo cava inferior, aí você vai ter um fluxo sanguíneo ascendente. Então, se eu tenho uma obstrução de cava inferior, esse fluxo sanguíneo que iria lá para as câmaras direitas do coração, ele tem que de alguma forma chegar nesse local. Devido à obstrução, passa a usar o caminho das colaterais, por isso ela vai ter esse fluxo ascendente. Então, a cava inferior seria obstrução ao nível de veia cava inferior e essa direção ascendente do fluxo. Aqui é a esquematização, né? A gente vai ver essas veias espessadas, tortuosas na parede abdominal com fluxo sanguíneo ascendente. E o terceiro tipo de circulação colateral, que é a cava superior. Então, uma obstrução da cava superior leva um aumento de fluxo nos colaterais em direção descendente, porque aí esse sangue ele vai tentar atingir, para atingir as câmaras direitas, ele vai atingir a cava inferior para então atingir a circulação venosa e as câmaras direitas, certo? Então, a gente observa a circulação colateral do tipo cava superior, vai ter essa característica, essas veias espessadas, ai, cadê minha seta? Com fluxo descendente, certo? Quando a gente fizer aquela manobra lá dos dedinhos. E aqui, então, o exame físico é possível ver essas colaterais bastante espessadas, e é o que vai determinar o padrão dela. Lógico que aqui a gente tem assim, um padrão mais torácico, né?
mas que leva a suspeitar de causa superior, mas tem que ser feita aquela manobra para ver se o fluxo é descendente. Ainda na inspeção, pode ser visto um abalamento da parede abdominal quando ocorre um aumento da pressão intraabdominal. Isso ocorre por um afastamento dos músculos reto-abdominais, ali ao nível da linha alba, e aí fica mais evidente, né, quando o indivíduo faz alguma manobra de aumento de pressão intraabdominal. Uma delas é a manobra de Valsalva. Então, pede para o paciente fechar a mão, colocar na boca, soprar o dorso da mão sem deixar o ar escapar. Isso aumenta a pressão intraabdominal e aí essa protusão lá na diástase dos músculos reto-abdominais fica mais visível. Outra forma de evidenciar essa diástase dos retos é pedir para o indivíduo deitar e elevar a cabeça do travesseiro sem elevar o tronco ou elevar os membros inferiores. Isso também aumenta a pressão intraabdominal. Na inspeção ainda podem ser vistas pulsações visíveis da aorta. Em casos normais, quando são indivíduos magros, é possível você ver a pulsação. Ou ainda naqueles casos de aneurisma de aorta abdominal. Então, aneurismas volumosos, também é possível ver uma pulsação em parede abdominal. Os movimentos respiratórios, eles vão ser evidentes quando se tiver um padrão tóraco-abdominal de respiração, que é mais comum em crianças e homens. As mulheres, elas têm uma respiração mais torácica. E ainda de movimentos que podem ser visíveis na parede abdominal, na inspeção, seriam movimentos peristálticos. Normalmente, esses movimentos não são visíveis, só que em condições de obstrução, seja de intestino delgado, de piloro, de intestino grosso, é possível ver a movimentação peristáltica devido a essa obstrução presente. Por fim, na inspeção é possível ver hérnias também. Então, como a gente comentou lá na outra aula, sobre uma hérnia, né, umbilical, aquele abalamento na região umbilical. Tem outros tipos de hérnias que a gente vai comentar mais na aula de palpação. E dos abalamentos visíveis, também é possível ver massas que vão ser melhor avaliadas quando for feita a palpação. Então, pode ser vista uma assimetria da parede abdominal, um abalamento em determinada região, e isso levar, né, a uma suspeita diagnóstica específica. Então, a aula de hoje é sobre, terminando, né, fechando o conceito da inspeção do exame físico abdominal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem lá no fórum de dúvidas que eu vou responder nos horários. Mas vocês podem deixar lá qualquer horário que vocês quiserem, estiverem estudando, e aí eu entro na terça e na quarta para responder. E na próxima aula nós vamos falar sobre a ausculta, palpação, e nas outras aulas sobre as manobras especiais e os sinais específicos, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.